Seja bem-vindo ao RJ Sport News. Aqui você encontra as últimas notícias, análises e tudo sobre os times do Rio. Não perca nenhum lance. Inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo carioca. Uma grande frustração para o torcedor do Botafogo e também para o volante Wendel, que quebrou o silêncio sobre a negociação desfeita com o Glorioso. O jogador, que vinha sendo tratado como reforço certo para o segundo semestre, afirmou ter sido surpreendido com a rescisão do contrato já firmado com o clube carioca. Em um comunicado direto e emocionado, o Wendel deixou claro que estava pronto para desembarcar no Rio de Janeiro, inclusive já ajustando sua vida pessoal na cidade. Segundo ele, o rompimento foi uma decisão unilateral, tomada sem seu envolvimento ou consentimento. O desabafo do jogador repercutiu imediatamente entre os torcedores que ainda digeriam a informação de que a negociação tinha sido abortada por questões geopolíticas, algo que nem de longe fazia parte da equação inicial quando o acerto foi anunciado no fim de janeiro. O volante de 26 anos, que atualmente defende o Zenit da Rússia, deixou claro que confiava no projeto esportivo oferecido pelo Botafogo e tinha grandes expectativas sobre a sua chegada ao clube. No comunicado, ele reforça que sua ambição é seguir crescendo na carreira e alcançar o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira. A decepção foi evidente nas palavras de Wendel, que usou um tom respeitoso, mas não escondeu sua frustração. O jogador ressaltou que sempre cumpriu seus compromissos nos clubes por onde passou e que estava comprometido com um novo desafio no futebol brasileiro. É mais uma vez o mundo externo ao campo interferindo de forma direta no esporte, deixando atletas, dirigentes e torcedores à mercê de decisões políticas e legais que ultrapassam os limites do futebol. O caso de Wendel ilustra perfeitamente como essas variáveis têm se tornado cada vez mais presentes na vida dos clubes. Do lado do Botafogo, o clube também se manifestou oficialmente sobre o caso. Em nota divulgada à imprensa e nas redes sociais, a diretoria alvinegra informou que, apesar de já ter um acordo firmado com o Zenit para a contratação de Wendel, a transação não pôde ser concluída devido às sanções econômicas impostas à Rússia. De acordo com o comunicado, o envolvimento dos donos do clube russo em uma lista de sanções internacionais motivadas pela guerra na Ucrânia impossibilita legalmente qualquer tipo de transação com o Zenit. O problema se agrava ainda mais pelo fato de John Textor, proprietário majoritário da SAF botafoguense, ser cidadão norte-americano. Isso faz com que qualquer negociação envolvendo empresas ou pessoas sancionadas se torne ilegal, segundo as leis dos Estados Unidos. Ou seja, o impedimento vai além da esfera esportiva e mergulha diretamente em um campo jurídico e diplomático. A situação toda ganha contornos ainda mais delicados quando lembramos que o Wendel já era considerado o reforço certo desde janeiro. Botafogo e Zenit haviam se acertado e a única pendência era a abertura da janela de transferências especial para jogadores vindos de clubes envolvidos no Mundial de Clubes. A expectativa era que o volante se apresentasse no início do segundo semestre, se tornando uma das principais peças do elenco alvinegro para o restante da temporada. O valor da transferência também chamava atenção: 20 milhões de euros, o equivalente a cerca de 128 milhões na cotação atual. Esse seria um dos maiores investimentos da história recente do clube e sinalizava uma clara ambição por títulos e protagonismo nacional. O torcedor, claro, se empolgou e com razão. Agora, tudo desmoronou em questão de dias. Wendel, que vinha treinando normalmente na Rússia, teria usado parte das últimas semanas para organizar sua mudança ao Brasil. Familiares já estavam em processo de transição para o Rio de Janeiro e o jogador demonstrava entusiasmo em defender um dos clubes mais tradicionais do país. O projeto apresentado pelo Botafogo previa Wendel como titular absoluto e líder técnico do meio de campo, com a promessa de protagonismo e visibilidade para uma futura convocação à seleção. Em termos de carreira, seria um passo estratégico, ainda mais considerando que o jogador não está nos planos da seleção russa, apesar de sua boa performance no Zenit. O atleta, inclusive, chegou a recusar outras propostas para priorizar o acerto com o clube carioca.
Tudo isso agora virou passado, ou melhor, uma oportunidade interrompida por forças externas. O recado de Wendel à torcida do Botafogo foi direto e com tom de respeito. Ele fez questão de isentar o clube de má fé e disse entender que o rompimento não foi algo planejado pela diretoria. Mesmo assim, o jogador não escondeu a frustração por ver seus planos desmoronarem de forma abrupta. A mensagem de que segue buscando o crescimento constante mostra que o volante já virou a chave e está focado em encontrar novos caminhos para sua carreira. O episódio serve de alerta para todos os envolvidos no futebol globalizado de hoje. As fronteiras entre esporte, política e economia nunca estiveram tão tênues. Uma simples negociação entre clubes pode se tornar refém de sanções, embargos e decisões que nada têm a ver com a bola rolando. E quem mais sofre com isso? Os jogadores e os torcedores que veem sonhos sendo destruídos sem aviso prévio. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. Para o Botafogo, a perda é significativa não só técnica, mas também simbólica. A chegada de Wendel representava mais do que um reforço de peso. Era um sinal de que o clube vinha se reestruturando de forma séria e competitiva. Desde que a SAF foi implementada sob o comando de John Textor, o time carioca passou a figurar novamente entre os protagonistas do futebol brasileiro. A contratação de Wendel seria mais um passo nessa jornada, que visa não apenas títulos, mas a consolidação de um novo modelo de gestão e ambição. Agora, com a frustração dessa negociação, o clube terá que recalcular a rota e buscar outras alternativas no mercado. O desafio é grande. Repor um jogador desse nível, com esse perfil e dentro da atual janela, não será nada fácil. Ainda mais quando se trata de um investimento tão alto. Os bastidores da negociação deixaram claro que o Botafogo agiu dentro da legalidade e com transparência. Desde o início, houve boa vontade entre as partes. O acordo com o Zenit foi feito respeitando as normas da FIFA e da UEFA. E só não foi concretizado porque as leis internacionais, especialmente as dos Estados Unidos, tornaram a operação inviável. É mais uma situação em que o futebol esbarra nos limites do que é permitido fora das quatro linhas. O clube agora tenta minimizar os danos e já iniciou conversas com outros nomes para a posição. Internamente, há o entendimento de que não se pode insistir em algo que legalmente está comprometido. Por mais que o desejo de contar com Wendel fosse enorme, a realidade geopolítica falou mais alto. E isso mostra como os clubes brasileiros, hoje, lidam com um mercado internacional cada vez mais complexo. A torcida do Botafogo, por sua vez, reagiu com uma mistura de frustração e empatia. Nas redes sociais, muitos alvinegros demonstraram apoio ao jogador, valorizando sua transparência e postura ética. Outros, porém, criticaram o clube por ter criado expectativa demais, sem antes garantir que o negócio pudesse realmente ser finalizado. De qualquer forma, o episódio evidencia como o futebol moderno exige um nível de planejamento e precaução que vai além das quatro linhas. Planejar uma contratação internacional envolve hoje mais do que analisar números e performance. É preciso compreender contextos geopolíticos, riscos jurídicos e o impacto de decisões tomadas em gabinetes a milhares de quilômetros de distância. O caso de Wendel não será o último e talvez represente apenas o começo de uma nova era no mercado de transferências. Agora, o foco de Wendel será encontrar um novo destino que ofereça não apenas estabilidade esportiva, mas também segurança legal para sua transferência. O volante ainda tem mercado na Europa e pode despertar o interesse de clubes brasileiros novamente, desde que fora do eixo russo. Já o Botafogo precisará se reinventar mais uma vez. A janela de transferências continua aberta e o clube tem recursos e estrutura para buscar nomes de peso. O episódio, por mais frustrante que seja, não apaga o bom trabalho que vem sendo feito, mas serve como um alerta. O futebol, mais do que nunca, é um jogo jogado também fora de campo. E nesse jogo, nem sempre o melhor plano vence. Às vezes, a geopolítica marca mais gols do que qualquer camisa 10.
E dessa vez, o Botafogo saiu de campo com um placar amargo. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.